E aí, já ouviu falar de CanService, o serviço tão temido aí para os donos de Harley Davidson e para alguns mecânicos? Vamos falar sobre ele, tá aí na mesa. Existe um mito, né, sobre o CanService, uma lenda de que é um trabalho muito caro, um trabalho muito complexo. De fato é complexo, precisa de concentração, de estudo com o livro aberto, porque a chance de fazer besteira é gigante. Mas o que é, para que serve, quando eu faço e por que de fazer isso aí? O CanService nada mais é, jogando para o manual brasileiro, uma revisão dos componentes do excêntrico. Can, no inglês, vem de comando. Então a gente está lidando diretamente com os comandos de válvula da Harley Davidson, que trabalha com tuchos varetados hidráulicos, que são esses aqui. Por que a gente fala que é um serviço de muita complexidade e depende de muito estudo? Aparentemente a gente só vê a diferença de cor, né, de uma vareta para outra. Mas se você não se atentar de onde você tirou e montar invertida, a sua moto nem vai ligar. Existe um tamanho diferente. Então a válvula de escape tem um tamanho diferente da válvula de admissão. Fica ligado, hein? E por que o CanService é de extrema necessidade de ser revisado e quando se faz? Eu sempre indico aos meus clientes 50 mil quilômetros para os motores Twin Cam ou 80 para os novos motores M8. E por que é de extrema necessidade? A gente está falando da alma do motor. A gente está falando dos comandos de válvula. Se tem algo errado nos comandos de válvula, vai empenar a válvula, o motor não funciona, o motor trava e o prejuízo é muito maior. Uma simples sapata dessa aqui, ó, dependendo do índice de desgaste, pode se soltar, entupir uma galeria e aí você perdeu seu motor por algo que custa aí, acho que 100 reais, 80 reais, 150 reais, dependendo da marca que você comprar. Vou até colocar e vou me atualizar. Eu tenho uns aqui, mas não sei de cabeça. A gente vê muito vídeo de CanService, de revisão de CanService na internet. Alguns eu nem recomendo você assistir, porque na minha opinião o CanService ele deve ser feito desde a parte superior do motor até a inferior. O que a gente vê, o camarada abre ali os componentes do excêntrico, né, a tampa dos componentes do excêntrico e trabalha só ali embaixo. Vai trocar sapata, vai avaliar os comandos, vai retirar os rolamentos de agulha, mas esqueceu de um dos pontos mais importantes, que é a parte de cima. Vazamentos, as juntas, né, lá de cima, válvula umbrella, que é aquela válvula guarda-chuva, né, umbrella nada mais nada menos que guarda-chuva, elemento filtrante. Às vezes você tem na sua moto aí um excesso de óleo saindo pelo fio de ar, já pode ir direto na válvula umbrella, vai analisar isso aí. Então o CanService, na minha opinião, ele tem que começar lá de cima para você chegar até embaixo e finalizar. Os clientes sempre me perguntam assim, eu vou fazer o CanService, quanto que eu vou gastar? Não sei, eu te falo um valor máximo aqui em Goiânia, né, na região de Goiás, onde a gente compra aqui na concessionária os componentes. Quando se precisa trocar, eu te passo o valor máximo porque o jeito correto, no meu entender, de fazer o CanService é você abrir e avaliar as peças. Por exemplo, esses tensores aqui, ó, essas sapatas, existe um limite de desgaste. Essa aqui está longe do limite. A gente está falando de 1,5 milímetros, aqui a gente tem 0,3 milímetros ou 3 décimos de milímetro, né, de desgaste. Então, por que eu vou pedir para o meu cliente comprar a peça antes se eu posso avaliar e não condenar a peça? Então, o jeito correto, na minha opinião, é de abrir, avaliar, se depender, dependendo do estado que a peça estiver, aí você troca. Às vezes não vai ser necessário. Então, eu te passo um valor mínimo e um valor máximo. O mínimo é a mão de obra. No caso dessa motocicleta, o gasto dele vai ser praticamente zero, porque nenhum tensor, tuchos, varetas, capas, o-rings estão todas em ótimas condições, inclusive a parte superior do motor também, não tem nenhum item que desabone aí o funcionamento do motor, então é praticamente mão de obra que ele vai pagar. Vou mostrar para vocês alguns componentes do excêntrico, né, que estão aqui na bancada. Falta retirar ali os rolamentos de agulha, mas olha aí para vocês verem, os balancinhos, tanto dianteiro quanto cilindro traseiro, a tampa, as tampas do cabeçote. Lá a gente tem um comando com a placa, as capas da vareta, os tuchos estão lá também, junto com o imã, a ferramenta que o manual me dá, né, para ser utilizado, o tucho não cair, não danificar. E os aerorotores aqui, ó, tanto o interno quanto o externo.
Eu costumo sempre, em qualquer serviço aqui na oficina, fazer marcações. Então, por exemplo, essa aqui é a capa do escape front, né? Então, do cilindro dianteiro. E no CanService é algo que eu sempre indico para quem me pergunta. Faça marcação, porque o risco de fazer besteira é enorme. Então, o próprio manual te dá isso aí. Todas as peças que você retirar, faça marcação. Eu marco, inclusive, parafusos, para não ter algum prejuízo lá na frente. Às vezes, evitar serviço dobrado. Por exemplo, esses dois parafusos aqui, ó, são parafusos da tampa de válvula, da tampa do cabeçote, lá em cima. Mas um é menor que o outro. É lógico que se você colocar lá, você já vai ver que não casa, né? Mas por que não já deixar organizado, deixar gravado qual é qual, né? Facilita a vida, né? O intuito do vídeo não é ensinar você a fazer o CanService, e sim você entender o porquê o CanService deve ser feito e o que é avaliado. Espero que você abra um pouco a mente em relação a isso. É necessário, sim. É de obrigatória revisão, sim, porque isso vai prolongar a vida útil do seu motor, às vezes retirar até um ruído que te incomoda e você não sabe de onde que ele está vindo ali. Beleza? Fica atento aí, todos os domingos a gente está online, on fire. É nóis!